Graça e paz, meus irmãos. Prazer imenso poder estar aqui mais uma vez, em mais uma capela, podendo de alguma forma contribuir para a sua espiritualidade, para a sua edificação. Em tempos como esse, onde a limitação física presencial tem sido de fato necessária, Deus, por providência e por graça, tem proporcionado para nós a tecnologia, né? Como um meio de nos aproximarmos e continuarmos a proclamar de modo intencional o seu santo e glorioso reino. Eu quero cantar com vocês uma canção bem conhecida, que ela fala sobre o Cântico Novo, baseada no Salmo 96. E essa canção ela fala sobre algo muito interessante. O canto da igreja é um canto, acima de tudo, de proclamação. Nós não cantamos por mero entretenimento, nós não cantamos por mero prazer, apesar de termos o prazer de cantarmos ao Senhor, mas nós cantamos porque nós proclamamos a respeito do nosso Cristo, proclamamos a respeito da salvação que vem do alto. E assim também nos regozijamos em saber que essa salvação também nos alcançou. Então vamos cantar juntos? Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as tuas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos mais uma vez, cantai. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as tuas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Esse Deus que se revelou a nós como um Deus libertador, salvador, e que é nada mais do que o motivo da nossa canção, é esse Deus que nós engrandecemos, é esse Deus que nós de fato o louvamos de modo pleno, intencional e totalmente singular, porque só Ele mesmo, meus irmãos, é digno de receber todo o nosso afeto, todo o nosso entendimento, todo o nosso ser, pois Ele é o nosso Deus único e Deus todo-poderoso, a quem nós amamos e a quem a cada dia tem derramado amor sobre nós. Vamos cantar juntos, Seja Engrandecido. Seja engrandecido, ó
Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação, a nossa rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação, a nossa rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvado seja o nome dele, hoje e para todo sempre. Deus abençoe a sua vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Won, um dos professores aqui do Seminário Teológico Servo de Cristo, e é um prazer compartilhar esse tempo de capela com todos vocês, mesmo à distância, poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor e elevarmos o nosso coração para refletirmos naquilo que Deus tem a nos falar. Gostaria de trazer uma meditação breve, aqui em Romanos capítulo 12, versículo 17 e 18, que na nova versão transformadora diz o seguinte: nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Estamos vivendo em tempos muito difíceis, na verdade. É até redundante falar isso, de tantas pessoas afirmarem que estamos vivendo em tempos inéditos, difíceis, problemáticos, tempos pandêmicos. Tudo isso já é de domínio de todos. Mas o ponto é como nós temos lidado com isso espiritualmente e como a compreensão desse tempo tem moldado o nosso coração nas nossas práticas pastorais, nas nossas práticas devocionais, no nosso relacionamento com os irmãos e na nossa inserção como cidadãos de um país, integrantes desse mundo, dessa ordem material e secular dentro do qual nós estamos vivendo. E muitas coisas têm acontecido, na verdade. Nós estamos naquilo que muitos poderiam chamar até de tempestade perfeita, onde vários fatores se juntam para formar um tornado, ou um redemoinho, ou algo catastrófico. Crise de saúde, crise econômica, crise política e agora crise social. Efervescendo no mundo, nós temos não somente agitações por causa de centenas e milhares de mortos, mas também de questões que não são de hoje, que
Há um século nós estamos discutindo e nos debruçando o que são questões raciais. E quando nós nos deparamos com toda essa realidade, a pergunta muito legítima e a pergunta de $1 milhão que nós podemos fazer, o que nós podemos fazer e qual atitude nós devemos tomar à luz da palavra de Deus para viver esses tempos e para ser um referencial nesses tempos, para podermos assumir o lugar que é nosso, de mensageiros e de embaixadores do reino. E quando nós lemos esse versículo, não paguem o mal com o mal, mas pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos dos outros, ou seja, pagar o mal fazendo o bem, muitas pessoas podem dizer o seguinte: os cristãos são pacifistas, os cristãos não devem procurar sarna para se coçar, os cristãos devem ficar sempre na sua, os cristãos sempre têm que ser agentes passivos da sociedade. O que o cristão tem que fazer é mais ir para o joelho e orar. Qualquer tipo de ação, participação em movimentos, participação em protestos ou algum tipo de atuação social é meio que visto com um certo grau de desconfiança e de ceticismo, porque talvez nós estejamos lendo esse texto de uma forma talvez muito literal, né? E muito inoportuna. Porque quando a Bíblia fala que nós não podemos pagar o mal com o mal, não é simplesmente uma questão de você ficar inerte na sua posição e deixar com que tudo aconteça. Muito pelo contrário. Diante do mal, diante do pecado, diante das injustiças sociais, o cristão, o Filho de Deus, ele é convidado a ter uma atitude de bem, ou seja, a atitude oposta. Então não é simplesmente pagar com indiferença o mal, ou não é simplesmente você ficar silêncio ao mal. Não, diante do mal, você combate o mal fazendo o bem. O que será que nós temos a emitir como opinião diante de questões polêmicas da sociedade, ou diante de tudo o que está acontecendo? Talvez o nosso discurso morra apenas ao nível do discurso. Mas e esse bem? E esse fazer o que é melhor aos olhos de todos? Quando é que nós vamos praticar? E ainda no versículo 18, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Dá a impressão que a Bíblia defende um pacifismo pleno, não é verdade? Mas eu gostaria de voltar, talvez, para um versículo que nos ajude muito a entender o que é essa prática do bem. No versículo 15 nós temos o seguinte: alegrem-se com os que alegram e chorem com os que choram. E vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. O que Paulo está enfatizando aqui é que o mal intrínseco ao ser humano, o mal intrínseco à sociedade humana, o mal que o apóstolo Paulo vai afirmar que existe desde o capítulo 1, fruto do nosso pecado e da nossa rebeldia diante de Deus, e todas as consequências nefastas que esse pecado tem gerado, desde antes até os dias de hoje, ele é combatido de uma forma peculiar pelos cristãos, por aqueles que são chamados por Deus. Justamente você pagando o mal com a moeda do bem. E o que é essa moeda do bem? Paulo dá um exemplo aqui. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Se você for perceber, você rir com quem está rindo é muito fácil, né? Você entra numa roda, está todo mundo rindo, você sem querer e sem saber o motivo do porquê todo mundo está rindo, começa a rir também, porque o riso é algo contagioso. Há momentos, necessariamente, que nós temos de compartilhar a alegria dos nossos irmãos. Mas há momentos também em que a dor do nosso irmão também tem que ser a nossa dor. Nós estamos todos isolados, não é verdade? Eu estou falando aqui de Cuiabá, aqui a situação é um pouquinho melhor do que em São Paulo, mas eu imagino a dor e a dificuldade de todos os irmãos que estão aí,
em ter esses tempos de restrição. E como é da nossa natureza, a gente acaba se acostumando até com as coisas ruins que nos acontecem. E esses períodos de restrição, de impossibilidade de contato, pode gerar dentro do nosso coração algo que podemos definir como um certo tipo de conformismo. Eu não posso entrar em contato com o meu irmão, então eu vou ficar na minha, ele vai ficar na dele, porque o importante agora é mantermos a saúde. Mas dentro dessas situações de restrição, como que nós podemos vencer o mal? Como que nós podemos aplicar o bem, rindo com quem ri e principalmente chorando com quem chora? Talvez esse seja um tempo onde todos nós tenhamos que colocar a cabeça para funcionar e sermos criativos da nossa forma, talvez, de pastorearmos, da nossa forma de entendermos as dores dos nossos irmãos. Mesmo que não seja possível estar presente de forma física e material, mas talvez usarmos tudo aquilo que nós temos à nossa disposição para chegarmos mais perto do limite que nos é possível chegar, para que o mal que está acontecendo com cada um de nós possa ser consolado pelo bem que o Espírito Santo quer fazer por meio de cada um de nós, de forma mútua, na igreja, no âmbito da comunidade. E assim a comunidade sendo fortalecida, essa comunidade é chamada para levar o mesmo consolo com a qual tem sido consolado para o mundo que, fora dos âmbitos do reino e da igreja e da esperança que nos une em Cristo Jesus, da sua vinda, é um mundo totalmente quebrado, é um mundo totalmente desolado, é um mundo totalmente sem perspectiva. Eu estava vendo alguns números hoje. Organizações internacionais preveem uma queda de aproximadamente 6% na economia mundial, 7,14%, se não me engano, na economia aqui do Brasil. Você já imaginou o que são esses números traduzidos na vida daqueles que dependem de um salário mínimo para sobreviver, que constituem a maioria dos nossos trabalhadores aqui no Brasil? Qual que é o nosso chamado? E qual que é a forma que, nesses tempos de dificuldade e de restrição, nós devemos usar? Talvez esse seja um motivo para nós nos colocarmos diante de Deus e orarmos, para que possamos atender a esse chamado urgente do apóstolo Paulo de não pagar o que está acontecendo conosco com mais ressentimento, com mais ódio, destilando, aonde quer que for, nas redes sociais ou em níveis de conversa particular, o nosso ódio e o nosso desgosto com relação à sociedade, com relação ao governo. Podemos sim expressar isso, mas isso não é o principal. Ok, o que nós temos a oferecer a esse mundo quebrado? O que nós temos a oferecer aos irmãos que estão dentro dos contextos de cada comunidade, da comunidade de vocês que já pegaram essa Covid ou já tiveram algum querido ceifado na sua vida por causa dessa pandemia. Não paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos e no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Sabe, o meu coração fica perplexo de ver a dimensão das coisas que tem acontecido nesse ano de 2020, não somente com o nosso país, mas ao redor do mundo, de norte a sul, leste a oeste. E muitas vezes nós perdemos a perspectiva da esperança que nos move e que sempre moveu a igreja, que é a perspectiva de que Deus ainda tem a última palavra sobre todas as coisas. E, em última instância, a motivação para o bem que nós fazemos e para nós não desistirmos da nossa vida, do mundo e da igreja dentro da qual nós estamos e a qual nós servimos,
é que esse Deus, por meio de Cristo Jesus, já venceu todas as forças do mal. E que no presente momento já vivemos, de alguma forma, uma antecipação do seu reino que haverá de se cumprir em glória e na sua plenitude no dia final. Nós hoje já, mas ainda não. E como transpor e como traduzir esse já e ainda não, esse limiar, essa fronteira de esperança dentro de uma situação em que em muitos casos nós só vislumbramos a sombra da morte. Talvez esse seja um momento propício para que cada um de nós, que estamos aqui dedicados no serviço do Senhor, ao estudo das coisas do Senhor, podermos deixar de discutir coisas menores e pensar, ou passar a pensar em formas criativas para atender esse chamado de pagar o mal com o bem. Nesses tempos em que muita gente tem discutido muitas coisas e que os ânimos estão exaltados, eu acho que vale nós nos conectarmos mais com Deus e com os irmãos próximos, para enfim podermos discernir qual que é a necessidade maior das pessoas nesse momento, a fim de que cada um de nós possa ser um agente de consolo. Porque eu acho que a definição mais humana de consolo, com base naquilo que Paulo disse aqui, é podermos chorar com quem chora e rir com quem ri. Certamente esses tempos são tempos de choro mais do que de riso. Então por que nós não fazemos isso, na verdade? Fazendo isso, com certeza, nós estaremos pagando não com ressentimento, não com o mal, mas com o bem. E esse bem que certamente não vem de nós, mas é um bem que o próprio Espírito Santo nos empurra, nos inspira e nos move a praticar. Nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, e no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Que assim seja, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado que em tempos difíceis como os nossos, que o Senhor nos console e nos encha o coração e a vida com a esperança de Cristo Jesus. E movidos dessa esperança, pedimos que o Teu Espírito Santo nos use como instrumentos de bem, principalmente a buscarmos formas criativas, porém efetivas, de consolarmos e sermos instrumento de consolo aos Seus filhos e filhas que estão passando por situações dilaceradoras na alma. E também para que a Sua Igreja possa assumir o seu papel histórico e o seu papel bíblico de ser um referencial de consolo, restauração, exortação a esse mundo que tanto precisa da Sua luz. Ó Deus, irradia a Sua luz sobre nós. É em nome de Jesus que nós oramos.